Já pode botar na música, vai. O pessoal tá entrando, né? Eu esse ano embora pro sertão pra dançar pelo São João, Bahia com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira No caso, ele vai mandar a solicitação e eu visualizar, aceitar, né? Entramos. Olá, Tony Freitas, Vanderlan Júlio, tudo bem? Clima do São João, galera, boa noite a todos. Yuri, tudo bem, pessoal? Tony, Raniara, boa noite. Gente, é com grande satisfação, né, com grande prazer que a gente está aí dando início a essa nossa primeira live, né, daqui da Praça do Céu, com a realização da Secretaria de Esporte e Juventude e da Secretaria de Cultura, com essa realização da Praça do Céu, da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados, o Céu das Artes. E em clima de São João, né, para comemorar essa nossa festividade, a gente está culminando esse projeto que começou aí há mais ou menos um mês. O pessoal que está entrando, falei com vários, né? Boa noite para quem está entrando agora. Eu me chamo Eugivan, sou assistente de produção cultural lá da praça e desejo boa noite e que a gente tenha aí uma noite maravilhosa de compartilhamento de ideias, de experiências, de vivência, né, nessa nossa primeira live. Lembrando que temos hoje e temos amanhã. Desde já eu vou fazer aqui um esclarecimento, né? Uma das convidadas seria a Sueli Neves, que foi do Grupo Cultural Raiz do Cariri, mas que infelizmente por motivos maiores de saúde ela não pôde comparecer. Então a gente pede primeiramente desculpa, né? Em nome da Praça do Céu, do projeto Crato em Movimento, do município do Crato, e ao mesmo tempo a gente vai estabelecer aqui uma nova logística, né? O nosso outro convidado, João Rosa, ele continuará com a gente, né, hoje, nessa noite, compartilhando suas experiências, e a gente vai ter aí entre 40 e 50 minutos de debate. Então eu vou iniciar a minha fala falando basicamente sobre essa importância, né, assim, do movimento junino para o município do Crato, né, tanto para vocês, muitos que têm contribuído, né, nesse processo histórico, tanto na participação, dançando quadrilha, estando com a gente, participando enquanto comunidade, apoiando, como também aqueles que nos assistem, né, durante aí esse percurso ao longo dos anos, né, a população que vai para as ruas, né, ver o nosso movimento, para os festivais, né, esses grandes festivais históricos. E aí, adentrando um pouco da temática de hoje, é justamente essa. Nós vamos falar dessa afetividade, desse processo de sentimentalismo que nós, enquanto quadrilheiros, movimento junino, temos com esse município, né, com a história da nossa cidade, né, recém aí completando 256 anos no dia 21 de junho, e vamos compartilhar um pouco dessas experiências. Boa noite para quem está chegando agora, né, boa noite a todos os presentes. Então, deixa eu ver se João ainda... Pronto, vamos aguardar João. Enquanto isso, né, gostaria de dizer para vocês que eu tive conversando com várias pessoas, né, do movimento junino, e primeiro agradecer, né, ao pessoal, ao Tony, que me recebeu super bem, né, assim, sempre tudo muito me recebendo, mesmo online, né, nesse processo de pandemia que a gente não pode ter essa visitação permanente assim por contato pessoal, mas sempre se dispôs a responder os questionamentos, a Raniara também, o pessoal que está aqui presente, alguns que foram me respondendo ao longo desse período. Entrei em contato com várias pessoas, fui colhendo informações e também da experiência que a gente tinha, né? Muitos eu tive a oportunidade de trabalhar junto com vocês, certo?
O processo de construção, né, do município, das festividades do município se dá há muitos anos. Desde os anos 80 a gente tem festival no Crato. E esses festivais, eles nos enriqueceram, né, assim, nos tornaram, enquanto cultura junina, cada vez mais viva, né, assim, do processo mesmo de construção. E hoje a gente vai compartilhar um pouco dessas experiências. Lá desde 89 eu estive conversando com algumas pessoas, o Suelânio, né, da Paraíso dos Caipiras, da comunidade ali do Gesso. Se alguém tiver aí do Gesso online, aí dá aí seu salve, né, pra gente cumprimentar aqui. E o pessoal da comunidade São Vicente, aqui próximo ao Chico Gomes. O pessoal do Chico Gomes também disponibilizou algumas informações. E foi assim enriquecedor esse compartilhamento de experiências. E posso dizer para vocês que é muito gratificante. E tanto eu, assim como fazendo parte do movimento junino, da cultura popular cratense, a gente vai fazer desse momento da live uma plataforma de encontros de todos nós. E também vamos falar um pouco do que é a Praça do Céu, para que a gente se aproprie desse espaço enquanto cultura, claro, pós-pandemia, né, que já por motivos e por uma demanda da Organização Mundial da Saúde, a gente não pode ter contatos e nem aglomeração, mas quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente vai ter aí um belíssimo processo de construção de projeto. É um anseio nosso, né, enquanto Praça do Céu, Centro de Artes e Esportes Unificados, que fica localizado do Mirandão, ali próximo à Secretaria de Educação, e que a gente abraça o movimento junino. Então, assim, é uma fala também de gratidão e ao mesmo tempo de convite, essa chamada, né, para que nós, enquanto movimento, a gente se fortaleça, certo? Vou só dar uma olhada aqui se o João entrou. João, se você estiver por aí, João Filho. Ah, pronto. João entrou. Vou fazer aqui o convite. E aí, Ivan, tudo bom? E Boa noite, aí, pessoal. João, tudo bem? Tudo em paz. João, eu estava conversando aqui com a galera, né? Nós já temos aí várias pessoas online, muitos deles do próprio movimento. Jeidson, que acabou de entrar, pessoas do movimento as quais eu estava conversando aqui. Fui entrando em contato durante esse período porque eu estava explicando o quê? Esse nosso encontro de hoje dessa live é uma culminância do que a gente tinha conversado antes. E nada mais justo, né, nada mais assim gratificante do que chamar pessoas referências do município. Então, gente, eu estou nada mais, nada menos hoje nessa noite com o João Filho, essa figura assim que de coração faz parte da minha história nesse processo junino. Lá em 2009, né, quando eu lutava para ser destaque, ele foi lá, agarrou essa proposta, incentivou, é considerado meu padrinho, né, nos arraiás. E vou contar aqui um pouco desse currículo, se for possível, o que é grandioso desta grande pessoa. João é ex-brincante de quadrilha, né? Coreógrafo, marcador, pesquisador cultural e ex-diretor regional da Federação de Quadrilhas Junina, a FECOAJUS. Ele atua desde os anos 90, galera, na elaboração e construção dos espetáculos juninos no Cariri. Atualmente ele é jurado, membro do grupo Rede de Pesquisadores sobre quadrilhas juninas do Brasil e formador nos cursos de capacitação de jurados da União Junina do Ceará, SESC e Secult. Então, João, dá aí um salve para a galera. E aí, pessoal, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu queria inicialmente agradecer o Divan, né, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre as quadrilhas e a cultura junina do Crato. Nós vivemos um momento de transformação e esse momento requer que nós possamos parar também para refletir sobre tudo que já foi construído ao longo desse período até os dias atuais. Então, é mais uma palavra de gratidão pelo convite e tudo isso que o Eldivan falou é a generosidade dele, tá? Eu sou apenas mais um quadrilheiro lutando aí, nesse universo para um reconhecimento do que é produzido aqui no Crato para fora. Pronto. João, a gente gostaria de saber um pouco, né, dessa construção ao longo da história, né, aqui no município, como se deu esses arraiás.
E aí a gente gostaria de saber um pouco assim da sua trajetória inicial. A gente, né, como eu falei antes do seu currículo, você iniciou nos anos 90, né? Então a gente gostaria de saber assim o sentimento que você guarda daquele período, como era, se é diferente, o que ficou. Conta aí um pouco pra gente. Bem, como todos os parâmetros sociais, né, como tudo que se baseia no que a sociedade consome de informação, o universo das quadrilhas juninas não foi diferente. Então, eu iniciei na década de 90, precisamente em 99, pelo Arraial do Grangerim, que era um grupo comunitário. Eu também sou filho dos grupos comunitários, né? Uhum. E na entrada dos anos 2000 foi quando eu, de fato, me debrucei com o universo das quadrilhas juninas e eu pude, de forma completa, me entregar ao aprendizado que é os arraiás. Então, eu passei por grupos como o Arraial do Grangerim, Arraial do Ricardão, que fez história no São João do Crato, Raiz do Cariri, né? Passei por grupos fora do Crato, no Crato ainda, Arraial Nordestinando, Chamego Bom, enfim. E fora do Crato, a gente também conseguiu, ao longo desse período, fazer algumas contribuições, né? E aí são eles Arraial do Dunço, Oração Nordestina, Carcará do Sertão, Arraial da Aurora, enfim. Grupos que, ao longo desse período, foram nos solicitando um pouquinho da nossa experiência para contribuir na construção dos seus espetáculos. Então, na sua fala, se muda algo, na verdade, não muda, se adapta ao longo dessa construção de tempo e tempo cronológico, né? Do que é produzido, do que é consumido, do que é feito e para quem é feito. O público ele tem tido cada dia mais critérios na avaliação, né? Antigamente você fazia pelo fazer. Hoje você faz e mesmo para quem assiste, você encara um público que diz eu gostei, eu não gostei, isso está legal, isso está de acordo, isso não está, eu conheço essa história, minha avó viveu isso, ou seja, tudo tem uma competência de relações pessoais ao longo do que é trabalhado dentro dos arraiais. Ah, muito bem. Pessoal, ao longo desse processo, né, que a gente estava entrando em contato via WhatsApp, ligação, eu tive algumas respostas e essas respostas nos ajudaram, né, até também para falar para os nossos convidados, a compor as perguntas, porque assim o São João é como o João bem coloca, é uma produção cultural ao longo desse período, vai se adaptando e nós somos os partícipes, né? Eu vou começar com a primeira citação para dar essa entrada para o questionamento. Diz assim: a religiosidade não pode ser separada da quadrilha. Decidi todos os anos, quando fazia aqui na comunidade. Sempre colocar, homenagear algum santo. É sagrado isso. E aí, né, São João, São Pedro e Santo Antônio fazem super parte, né, a galera toda sabe, dessa festividade no mês de junho. João, as crenças, as relações culturais de um povo são expressadas também no junino, assim como a religiosidade. O que pode e não pode ter numa quadrilha junina na sua interpretação? Veja bem, e aí eu tenho dois pontos de vista, né, em relação a isso. Primeiro, enquanto projetista, e aí para você que entrou nesse ramo recentemente da pesquisa para arraiais, você se depara com situações bem complexas, né? Eu posso isso, será que está certo? O que eu não posso, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, com a evolução das avaliações e com a evolução da profissionalização da construção desses arraiais, é difícil você encontrar algo que hoje não possa. Veja, nós temos grupos hoje que falam sobre a chegada da chita da China ao sertão. Nós temos grupos que falam sobre os índios, nós temos grupos que falam, enfim. Então a religiosidade, como alguns desses temas, são elementos primordiais para a construção do que são os arraiais. Nós temos duas vertentes históricas sobre o São João, né? A primeira é a chegada através da corte, enfim, ela chega lá da França, né? Com o imperador, e aí é uma dança de salão, é uma dança burguesa, onde as grandes celebridades se encontravam para vivenciar esse momento. E nós temos uma segunda situação, que é que quando ela chega no Brasil, ela casa de encontro com o período da colheita. Então, isso atrai automaticamente a associação das boas novas, né? Então, tem muito a ideia de plantar em março no São José para colher em São João, em Santo Antônio, né?
Não é à toa que as próprias marchinhas juninas, né, falam sobre as espigas de milho, sobre o feijão, enfim, são sempre elementos que estão vinculados ao processo de colheita, ao processo de boas novas. Então, quando você me pergunta o que pode e o que não pode, hoje o arraiá, ele é um universo de propagação de coisas novas. Uhum. Então, é muito complicado você conseguir mensurar aquilo que pode e aquilo que não pode. Assim como em outros ramos da cultura, nós temos que ter cuidado nas adaptações. Veja, eu não posso transformar um trabalho 100% teatralizado, por quê? Porque hoje existem critérios a serem avaliados e esses critérios passam por casamento, por figurino, né? Ou seja, existem N elementos que precisam obedecer, o que a quadrilha precisa obedecer, para que ela possa ser avaliada, aspas, avaliada, dentro desse novo parâmetro que é os festivais na ideia de disputa dos arraiais. Até isso muda, né? Porque antes era feita como uma forma de consolidar a colheita, uma forma de celebrar aquilo que se recebia, e hoje não, é muito mais feita a ideia de disputar aquilo que é melhor, disputar aquilo que é mais criativo. Então, veja, são concepções diferentes, né? Exatamente. Entrou o nosso secretário de Cultura, né, o Wilton Dedê. Desejamos aí boa noite, né? Ele deu um salve, boa noite, Dedê. Darlan também, boa noite. Robério também, né, boa noite. Gente, celebridades que marcam o São João do Crato, viu? João, você falou sobre a questão da criterização, né? É um pouco do segundo questionamento, e até, muito obrigado pelo feeling. Eu vou começar com uma das falas de um ex-brincante, que diz assim, abre aspas, antes a gente brigava para não ir igual, todo mundo, com a mesma roupa para apresentar a quadrilha, lá na rua. Hoje não, tudo tem que ser igual, chega a preocupar a gente nos ensaios. Isso chega a ser estressante. Pergunta, na verdade, um questionamento de leveza. A quadrilha tem perdido essa leveza do brincar, e aí a gente vê isso muito nas coisas de comunidade, né? Essa coisa toda. De brincar. Você pega, por exemplo, essa camisa xadrez, botei esse chapéu, dancei quadrilha. Um pouco diferente do que a gente vê nos festivais, né? Daquela quadrilha mais estilizada. Então, a pergunta é essa. Ela tem perdido esse processo das brincadeiras, da leveza, ou tem se criterizado cada vez mais e assim estimulado as novas e melhores produções? Eu discordo desse contexto de novas e melhores. Uhum. Porque eu acho que a quadrilha que é feita no bairro, ela é tão boa quanto a quadrilha que é gasto R$200 mil. Veja, para você perguntar a um quadrilheiro isso, são situações distintas, mas que retratam o mesmo valor sentimental. Um figurino de R$10 mil e um figurino feito através de chita, de retalho, de recortes, ele remete à mesma coisa, que é o amor a fazer quadrilha, né? Então, essa discussão, ela inclusive acontece na rede de pesquisadores de quadrilhas juninas do Brasil, e a gente tem debatido muito esse contexto, né? A padronização, a robotização das execuções, e isso acaba perdendo um pouco a essência do fazer pelo fazer, ou do fazer pelo encanto. E aí o que acontece? Me escuta bem? Ok. E aí o que acontece? Essa criterização se dá muito mais pela concepção da avaliação. Então, no nosso questionamento, na verdade, nós estamos criando quadrilhas juninas, ou nós estamos estimulando quadrilhas juninas, ou nós estamos estimulando grupos robotizados que executam coreografias perfeitas, impecáveis, com chapéus iguais, com braços iguais, com mãos iguais. Veja, é muito lindo para quem vê, mas talvez não seja tão prazeroso para quem executa, né? Porque você perde a oportunidade de fazer aquilo que é você no São João. Ou você perde a oportunidade de fazer aquilo que você sente no São João. E quando se retrata dessas quadrilhas produzidas em comunidades, essa é uma preocupação que não acontece. Esse é um estresse que não acontece no ensaio. Por quê? Porque a preocupação será se eu vou levar a banana na hora do meu passe ou não vou? Será se fulana vai comigo pro balanceio ou não vai?
Ou seja, são concepções, são critérios, são sentimentos envolvidos no processo, mas que trazem realidades distintas. Então, é uma humilde opinião aqui de uma pessoa que vive São João há 20 anos. Veja, a quadrilha de antigamente, a quadrilha de bairro hoje, ela é tão importante quanto as grandes quadrilhas que abrilhantam os grandes arraiais. Os investimentos, eles são sim necessários para que a gente possa acompanhar essa transformação. Eu costumo dizer que a cultura ela é mutável. Então não existe esse engessamento do fazer. E aí talvez por isso tanta riqueza na hora de você assistir esses trabalhos, né? A gente tem questionado muito o processo de avaliação, levando em consideração os inúmeros critérios e valores na hora da construção desses espetáculos. Então, são realidades que precisam ser debatidas, mas nós não podemos esquecer a quadrilha do bairro, porque é a partir dela que nós podemos construir esses grandes arraiais, esses grandes espetáculos que enchem os olhos de quem assiste e quem vê. O Manuel Pequeno entrou, né, online aí do nosso projeto Crato em Movimento. Também nosso colega ali. Não está escutando? Tá ok agora? Eu não te escuto. É só para mim o problema? O pessoal que está online está me escutando? Tá dando para ouvir? Não consigo escutar. Só um minuto. Pronto, o Robério está falando que tá ok. Eu acho que deve ser aí, João, no teu. É o meu? É. Só um minuto. Danúzia, nossa assistente bibliotecária da praça. Pronto, vamos só aguardar um pouquinho, né? O retorno do João. Teve uma falha técnica, normal, estamos no ao vivo, quem sabe faz agora. Os quadrilheiros sabem disso, né? Por várias vezes a gente passa por esses processos em quadrilha. Mas o São João é justamente isso, essas brincadeiras. Gente, e aí eu colaboro bastante com a fala do João, quando ele diz, tanto de comunidade como aquelas quadrilhas utilizadas, tudo é quadrilha, o importante é dançar, né? Ter, de fato, essa leveza, né? Essa dinâmica, essa dinamicidade que a quadrilha nos proporciona. E é muito bonito, porque a gente enriquece e fortalece a cultura, né? A cultura do Nordeste. Temos aí algumas pessoas online, que já foram aqui do município do Crato, né? Foram moradores, e a quadrilha ela faz parte também desse processo de sentimentalismo, né? Assim, de você matar um pouco da saudade daquele ambiente que você um dia residiu, né? Para quem mora aí distante, né? Assim, então, o brincar, o fazer quadrilha de comunidade, ou até mesmo se preparar aqueles meses e meses para festival, a gente vai falar muito sobre essas construções e também sobre a importância de dançar quadrilha nos bairros, que isso está sempre muito presente no São João. Então é nato, é cultural, é como o João colocou, o São João ele faz parte dessa história do nordestino, né? E aí eu colaboro muito com a fala dele. Então vamos só aguardar ele entrar. Pronto, a Aparecida lá de Fortaleza disse que dançou bastante. Então é muito enriquecedor, gente, quando a gente tem essas experiências compartilhadas. E aí, mais uma vez, ressaltando, né, a importância desse projeto Crato em Movimento e essa plataforma, né, que a gente tem da Praça do Céu, o Centro de Artes e Esportes Unificados, porque é um agregador, faz um convite, né, esse chamamento para que a gente fortaleça nossa cultura. O nosso equipamento é instalado no bairro Mirandão e nós temos teatro, né, vários equipamentos que são de vocês, é da população. Então, quando passar esse momento quando passar a pandemia, né, que a gente tiver no momento pós-pandemia, a gente pode sim, né, assim, ter esses encontros para esse fortalecimento e também se apropriar, né, assim, dos materiais para que a gente fortaleça o movimento junino. Deixa eu ver quem está. Robério Alves, parabenizando pela iniciativa da produção da live. Esperamos, né, assim, de coração que possamos dar continuidade, né, assim, a gente está trabalhando para que as lives elas continuem, porque é um contato mais próximo que a gente tem com vocês, população, saber desses ensejos e como é que vocês estão avaliando esse processo cultural, também no esporte, né, a gente tem
uma gama de atividades na Praça do Céu envolvendo esporte, envolvendo cultura. E a gente tem esses equipamentos lá, né? E a Praça do Céu é essa plataforma para que a gente possa se projetar, se identificar enquanto cidadão. É Estação Cidadania, não é à toa que esse projeto ele leva essa nomenclatura. Jeidson falando sobre a valorização das quadrilhas, merecemos, né, precisamos, e aí nós enquanto quadrilheiros também para fortalecer essa ideia, né, deixar o São João vivo. Porque o importante, galera, é não deixar morrer. Né? Mesmo em casa, a gente tem esse processo que está em pandemia, em casa, é a gente praticar o São João. E quando tudo isso passar, é a gente tomar conta, tomar posse, né, das comunidades e também dos grandes festivais. Por que não reviver aqueles tempos áureos, né, que tínhamos aqui? Festivais de Ponta da Serra, Santa Rosa, Sítio Belas Artes, a galera aí do São José e adjacências. Vi que o Vanderlan está online, então ele pode falar um pouco aí nos comentários sobre isso. Colégio Agrícola, gente, o Festival do Colégio Agrícola era maravilhoso, assim. E a gente precisa retomar, precisa se articular para a gente trazer essa vivacidade, né? Assim, manter o São João do município. Baixio do Muquem, muito bem, Vanderlan, isso mesmo. Tinha Baixio do Muquem, se eu não me engano era Rosa Ferreira, né? Escola Rosa Ferreira, um festival maravilhoso, né? Que nos dava essa plataforma de... Inclusive a galera aí da quadrilha Coração Junino, né? Fazendo aí seus belíssimos trabalhos, como foi 2011 aí. João chegou, pronto, João. Só você mandar a solicitação e aí eu aceitar aqui. E aí, sim, né, como eu estava dizendo para o Vanderlan, galera, assim, festivais brilhantes, que já deixaram, assim, a gente mesmo com o coração na mão, assim, tanto pela questão das emoções ali, como também das relações que a gente cria, tanto amizade, né, como profissional. A gente vai ter esse momento também de falar da profissionalização no São João, amanhã aqui com a Isa Nascimento, né, ela vai falar um pouco a respeito. Jefferson, boa noite. O São João precisa ser resgatado. Existem sim, existem várias lideranças ativas. Gente, eu conversando com vários pessoal, tanto da questão dos distritos como no bairro, né? Como eu falei para vocês inicialmente na live. E assim, existem várias quadrilhas que estão em atividade. Né? Nosso São João ele não está morto, muito pelo contrário. Nós temos essa hoje, né, graças à internet, graças a essa evolução da tecnologia, que temos essa plataforma como um encontro da gente se encontrar mesmo, se colocar e criar, né? Assim, projetar, elaborar um novo São João. João, você pode mandar o convite, que aí eu aceito aqui. Colégio Agrícola é um sonho de todo estudante da região, fazer parte dessa instituição. Este colégio é referência na região. Pessoal, é justamente como eu falei, o Roberto, ele está lá em Fortaleza, então ele teve uma participação muito grande no Colégio Agrícola enquanto estudante. Então tudo isso, né, faz parte muito da nossa história, a gente leva para o resto da vida, independente da gente estar em São Paulo, nos Estados Unidos ou aqui mesmo, no Crato, a gente vai sempre levar essas lembranças. João, deixa eu só dar uma olhada aqui em cima para me ver ter o contato. É porque ficou... Pronto. Voltei. Voltou? Que bom. É porque outras pessoas também mandaram. Aí ficou... Mas, galera, é isso, né? Assim, que bom que a gente está fazendo esse compartilhamento. João, quanto tempo, né? Há quanto tempo, né? Que a gente está sem se falar aqui. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Bastante instigante suas falas. Tá me ouvindo? Dá para ouvir aí? Como assim? Dá para ouvir legal. Pronto. A próxima pergunta é em relação a festivais. Né? A gente, na sua fala final, a gente está falando dessa questão vamos dizer, não é uma transição, mas é esse encontro entre o tradicional e o estilizado. Agora vamos para a questão festividades. Abre aspas.
No Festival de Ponta da Serra e do Sesc Crato, a gente vencia quadrilhas do Cariri, dos outros lugares também, todas. Hoje não sei como está, mas falam que é muito difícil. E você quase não vê quadrilha nem nas ruas aqui do Crato. O Crato tem se atrasado no fazer junino para competição, ou nos últimos anos não temos o devido reconhecimento nos festivais competitivos. É possível elucidar que não temos quadrilha no Crato? João, para facilitar para a galera também entender, essa pergunta é em relação a esse processo de avaliação, porque nós sabemos que o Crato ele já teve trabalhos belíssimos, construções temáticas, e aí você, como proponente, né, pesquisador também temático, você fera para falar também sobre esse assunto. Então, assim, o Crato, enquanto projeção para os festivais, tanto aqui como fora, ele, ao longo desse processo, ele ganhou esse reconhecimento ou ele não se adequou às adaptações do tempo e tem se perdido? Bem, vamos lá. Me escuta bem? Todo mundo me escuta bem? Vamos lá. É uma questão que, assim, eu tenho... Na verdade, eu queria agradecer a oportunidade para poder falar um pouquinho sobre isso. E aí, veja bem minhas colocações. Eu vou colocar a situação muito mais em um ponto de projetista e depois de um ponto como jurado, tá? Veja bem. Se nós pararmos para pensar ao longo do tempo, os festivais do Crato, eles eram marcados por uma competição muito acirrada. Nós tínhamos muitos grupos aqui no Crato que faziam o São João do Crato acontecer. Lembro-me que em 99, 2000, 2001, tinha dias que nós tínhamos 18 quadrilhas, 15 quadrilhas para competir o Festival do Crato. E aí eu lembro de situações recentes onde a fala se dizia assim: nós não vamos fazer festival porque nós só temos 3 quadrilhas. Então não adianta fazer festival para as 3 quadrilhas porque vai só se reposicionar nas colocações. E aí veja bem, na verdade o Crato, durante todo esse tempo, ele sempre produziu quadrilha com muita qualidade, o que nós costumamos chamar de alto nível, né? A prova é tanta que, se você parar para pensar, as quadrilhas das regiões, das regiões e das cidades circunvizinhas ao Crato, elas vieram beber na fonte do Crato, ao modo de fazer quadrilha, quando não, elas levaram as pessoas que produziam quadrilha aqui para montarem os seus trabalhos, os seus espetáculos. Isso prova a competência que nós temos em fazer quadrilha. Qual é o grande problema? E aí eu falo muito mais do ponto de vista quadrilheiro do Crato. Qual é o grande problema? É difícil, a palavra união, ela assim traz um significativo muito grande, né? Mas é muito difícil você unir para construir. Eu lembro de trabalhos no Crato onde tentava se reunir grandes mentes que já faziam São João antigamente, ou que já propuseram modos de fazer quadrilha aqui no Crato, e aí a dificuldade de fazer esse trabalho conjunto, pensando numa coletividade, pensando no nome do município. Até então, os trabalhos eles eram muito vinculados à minha quadrilha, né? A Raiz do Cariri, a Princesa do Cariri, a Arraiá Nordestinando, a Chamego Bom, Arrasa os Corações, enfim, Coisas do Meu Sertão, enfim, são inúmeras quadrilhas, né? Se a gente for parar para pensar que a gente vai chorar com relação ao tempo. Mas, veja, é difícil quando você fala de uma coletividade para unir a um ideal só. E aí essas quadrilhas, elas têm muito elementos comunitários, uma defesa social comunitária, tem muito a ideia do meu projeto, do meu trabalho, e não pensado a nível de município, né? Olha, a quadrilha do Crato que vai produzir algo a nível estadual, enfim, seja lá qual for o nível. E aí, só para finalizar essa fala, os grupos do Crato que já conseguiram resultados em festivais estaduais, regionais, etapas Ceará Juninos, são grupos assim que merecem todo o meu respeito, porque e essa fala, ela é muito direcionada a quem está nos assistindo agora. Só quem produz ou quem já produziu São João no Crato sabe das dificuldades que são colocar uma arraiá em quadra. Talvez você até
compreenda essa minha fala, porque você já foi uma dessas pessoas e lembro que a gente já trabalhou junto. É difícil. Ir para o pedágio é dolorido ir para o pedágio. Uhum. Não é fácil passar uma tarde inteira no pedágio, passar uma noite inteira produzindo material com o que se tem em casa, com o que os brincantes levam, para a gente disputar com quadrilhas que estão há 10 meses, com investimentos, com reconhecimentos de outras instituições, com políticas públicas alinhadas ao processo de fazer, de construir. Então, assim, São João do Crato tem muita gente boa produzindo trabalho aqui, mas o tempo, cronologicamente, o tempo foi fazendo com que essas pessoas pudessem encontrar em outros grupos o suporte necessário para desenvolver os seus trabalhos. Quando não, elas eram raptadas por esses grupos. Né? E aí eu vi aqui alguém falando triste o pedágio, né? Na verdade, assim, eu falo do pedágio não é por uma situação de menosprezar, porque aí, dentro dessa situação de fazer quadrilha, eu lembro que a gente ia para casa do povo, ia vender ovo, vender trufa, ia para o pedágio, enfim, a gente fazia o que podia, festa, bingo, rifa, tudo, né? Mas é dolorido porque você entrega sua alma, você entrega uma vida inteira de dedicação, Uhum. 10 meses de um projeto, e aí no final você vê o projeto morrer por falta de investimento. Você vê o projeto ficar fora de competições por falta de dinheiro para levar o seu trabalho para lá. Então, assim, são situações bem complexas, mas quem já produziu São João do Crato deve estar se identificando com minha fala, sabe o que é que eu estou falando. Uhum. E aí também, deixa eu só ver aqui. Vamos falar um pouco, você falou desse processo da construção, né? Dessa projeção que os grupos tiveram. E aí, boas recordações, se for citar aqui, para não ser injusto, mas eu vou citar, né? Coração Junino 2011, trouxe um trabalho belíssimo, falando das festividades. Lembro também Coisas do Meu Sertão, né? Que trazia Flona, né? Floresta Nacional do Araripe, uma realidade muito nossa, Chapada do Araripe, município do Crato, né? Aniversários dos 256 anos. E a própria Coisa do Meu Sertão, né? Quando trouxe Casamento do Quilombo, falando da questão da religiosidade, da cultura africana, o Cangaço da Princesa do Cariri, né, Darlan, que colocou a Real Princesa do Cariri nos comentários, o Cangaço da Princesa do Cariri, Casa de Farinha 2006 e 2012, a própria Raiz do Cariri, né, fazendo aqui uma homenagem a Sueli, trazendo Caldeirão, trazendo Luiz Gonzaga, enfim, inúmeros trabalhos, gente que assim a gente merece, né, assim, precisa sempre estar falando para ficar viva na nossa memória. Em relação a tudo isso, eu vou fazer essa introdução, eu falei isso, para poder puxar um pouco dessa memória afetiva da população. Porque, João, em um dos debates conversas que eu tive com o pessoal, a gente viu muito nos assuntos que entre 2000, 2001, 99, as populações das comunidades, as torcidas, assim dizer, eles desciam, o pessoal do seminário, o pessoal de Ponta da Serra, tá aí Ramon também, que é um dos nossos colegas de trabalho da Secretaria de Esporte e Juventude, está online com a gente, né? Desejar aqui boa noite. Ponta da Serra, Alto da Penha, descia e lotava a quadra de centenário. Então era uma festividade. Na sua visão, essas comunidades, ela tem se distanciado das quadrilhas, vivendo apenas nesse momento glorioso, ou elas pedem, elas clamam para esse retorno? Eu digo assim, essa minha fala ela vai muito em contra a experiências que eu já tive na minha própria comunidade, né? Eu lembro que no ano de 2008, nós passávamos envelopes em branco, o nome da quadrilha, a Raia Nordestinando, a gente passava nas casas pedindo à população ajuda, né? Para que a gente pudesse finalizar, pagar nosso figurino, finalizar nosso trabalho e pudesse, assim, fazer a participação dos tão sonhados festivais. Veja, eu entendo nesse processo que as quadrilhas, elas, como eu falei na minha fala anterior, não, melhor, como eu coloquei na fala anterior, elas representam as suas comunidades. Mas o grande problema é que a maioria das comunidades não se sentem representadas nesse grupo.
E aí isso passa muito mais por um viés de política pública para reconhecimento da importância até sociocultural das quadrilhas. Se nós pararmos para pensar, quantos e quantos jovens hoje estão afastados das drogas por conta do movimento junino, quantas e quantas pessoas desenvolveram habilidades no teatro, na cenografia, na escrita, na fala, através das quadrilhas juninas, sabe, da experiência da quadrilha junina. Quantas pessoas desenvolveram, inclusive, interesse pela dança e tiveram a iniciativa de cursar uma faculdade de educação física, história, exatamente porque nasceu esse amor dentro da construção das quadrilhas. Então, na minha concepção, falta mais um reconhecimento sociocultural, através de políticas públicas, inclusive, para que as comunidades possam se reconhecer dentro das quadrilhas. As quadrilhas representam Parque Grangeiro, Mirandão, Mutirão, Alto da Penha, Seminário, Cacimba, sim, elas representam os bairros. Mas antigamente, naquela construção coletiva de fazer quadrilha, os bairros se sentiam representados por esses grupos. E aí, talvez por isso, as quadras eram lotadas, não cabiam as torcidas. E tinha dia que eu participei de situações onde a prefeitura do Crato, a Secretaria de Cultura na época, teve que mudar quadrilhas porque não ia suportar as duas torcidas. Lembro de um ano que a quadrilha Nossa Senhora de Fátima, ia dançar na mesma noite do Arraial do Ricardão e a torcida deles era muito grande e não cabia junto no mesmo dia, então teve que mudar a Arraial do Ricardão para o dia seguinte e tinha muito esse embate de defender a bandeira da sua comunidade, né? E aí isso é muito herança no Crato das escolas de samba, né, que por sua vez já representavam suas comunidades através dos seus trabalhos. Então, na minha concepção é isso, é mais uma falta de reconhecimento e de políticas públicas que possam viabilizar o processo de fazer quadrilha, onde a comunidade se sinta representada nelas. Você falando, eu me vi assim, eu voltando para 2004, 2005, porque de fato a gente tem um sentimento muito forte e uma ligação afetiva, né, muito grande assim por esses festivais. E assim, para contribuir com sua fala, né, eu mesmo sou um exemplo disso, né, eu saí do mundo junino me encantando assim pela graduação em Ciências Humanas, em Geografia, e eu era super tímido, né, galera, e assim, e hoje a gente usa a quadrilha como uma plataforma e como uma metodologia, né, um meio para que essas pessoas elas desenvolvam, né, suas habilidades, suas inteligências múltiplas. Então, assim, a cultura de fato, assim como a educação, ela é essencial para a construção da cidadania. João, essa pergunta para mim é deliciosa porque vai falar um pouco um pouquinho de cada grupo, de modo assim, em palavras, mas para introduzir um pouco o que foi esse processo histórico. Diz assim: Mestre Eloy Teles foi homenageado pelas Coisas do Meu Sertão, Arraiá Coisas do Meu Sertão, em 2000. Irmãos Aniceto, pela Arrasa Corações, em 2005. Caldeirão do Beato Zé Lourenço foi por Coisas do Meu Sertão, 2004. E Raiz do Cariri, 2009. Casa de Farinha foi feita por Arraiá do Ricardão, 2006. E Princesa do Cariri, 2012. O Cangaço, pela Nossa Senhora de Fátima, 1997. Princesa, 2010. E também pela Raiz, 2007. Assim como também Nordestinando 2012. Cachaça foi um tema da Arraiá Nordestinando 2013. Crato de temas e temáticas plurais. Para você, João, o que essas temáticas ela tem colaborado para a história do município do Crato? Veja bem, assim, é você falando e eu me encontrando. Algumas dessas temáticas são pesquisas minhas, né? E assim, como é bom lembrar que a gente viu tanta coisa maravilhosa dentro dos arraiais do Crato. Eudivan, essa semana, na segunda-feira, eu participei, inclusive ele está aqui, o meu amigo Rogério, lá do Tauá, do Brilho da Garotada, eu participei de uma live junto com eles. Meu amigo Diego também está aqui, né, jurado também, pesquisador, pessoa maravilhosa. E eu falava exatamente sobre isso. O Cariri, ele é um universo infinito de elementos a serem explorados. Uhum. E aí você, como geógrafo, vai poder entender bem minha fala.
nós temos situações aqui que representam a identidade de quem somos. Veja, caldeirão, a cachaça, né? Nós temos produção de cachaça aqui no Cariri, as casas de farinha aqui representada pela Malhada, aqui o pessoal da Ponta da Serra, a religiosidade aqui no Juazeiro. Então, assim, nós temos um leque infinito de opções a serem pesquisadas que, na verdade, tentam construir a identidade de quem nós somos. Todas essas temáticas que você colocou, que você citou, elas são parte da construção da identidade de quem nós somos enquanto cratenses. Né? Por exemplo, nós já falamos aqui de situações, eu já vi aqui nos grupos do Crato, falarem sobre a Pedra da Batateira, a mestre Sulene Galdino, por exemplo, que produz quadrilha de uma forma encantadora, mantendo viva as tradições do Anavantu, do Anarriê, né? Então, assim, nós temos, inclusive, eu lembro de um ano da Raiz do Cariri, que falou um pouco sobre o Crato e suas tradições, se eu não me engano, Encantos do Crato, e falava sobre as fontes das águas, a Chapada do Arari. Ou seja, nós temos inúmeros elementos que podem ser explorados aqui no Crato, que tudo isso vai de encontro à ideia da construção da identidade de quem nós somos. Né? Nós somos pessoas que herdamos a identidade dos índios cariris, então isso vai muito de encontro a todas as nossas ações dentro do Arraiá. Nós somos índios cariri, nós somos a flora, nós somos a fauna, nós somos a água aqui das nossas fontes cristalinas, nós somos cangaço, nós somos, enfim, nós somos cultura, nós somos o Beato, nós somos o Padre Cícero, nós somos o Mestre Eloy, nós somos cultura. E aí, você falando, só para complementar, sua fala é maravilhosa, assim, é sucinta e esclarece bastante e mostra, né, para quem está nos assistindo, inclusive dando alô aí para o pessoal da Brilho da Garotada, né, essa oportunidade que a gente está de mostrar também um pouco do nosso trabalho aí ao longo da história, né, do São João do Crato, essas temáticas maravilhosas. Então, pessoal aí, né, Nação Quadrilheira, sintam-se abraçados, boa noite também para vocês, certo? João, sim, em relação a essa sua fala, também me recordo que essas temáticas, ela tem sido apropriações também, né, e partícipes da vida das pessoas. Eu me recordo de Raiz do Cariri 2018, quando a gente trazia a questão da negritude, que é muito importante, né, se falar na região do Cariri, que nós tínhamos meninas de cabelo crespos, né, que queria alisar, né, o cabelo, queria para fazer aquele estilo padrão midiático. Eu não vou nem dizer que é do Juninho, é uma coisa de mídia, porque também está lá fora, né? Essa questão do belo, a subjetividade do belo. E a gente trabalhou muito isso na quadrilha, de que a beleza preta, a beleza branca é de cada um, né? Assim, cada um tem essa sua valorização e ela merece ser representada. Então a quadrilha era ali uma plataforma dessas meninas se colocarem. E assim, era um encantamento pra gente naquele ano de 2018, que várias meninas se viam, né? Assim, elas se identificavam, como você diz, faz parte de uma identidade, de uma comunidade. Então, assim, é um processo do eu, né? Eu me reconheço enquanto mulher, enquanto preta ou enquanto LGBT, e eu tenho isso como ressignificação. Então, a quadrilha é hoje muito importante para tudo isso, como você fala. Ela vai desde o cangaço até todo esse processo, né, assim, de identificação da própria pessoa, né, do indivíduo dentro do coletivo. A sexta pergunta, ela diz assim, abre aspas, a gente quer sim competir, sair do tradicional e quem sabe participar de festivais e até ganhar, fecha aspas. Como se pensar nos festivais e nas quadrilhas que projetam voltar os festejos juninos para 2021? Na verdade, assim, produzir quadrilha sempre é um desafio. Independente do ano, independente do município, e aí eu falo isso com uma certa experiência. Dá aqui um alô também para a Isa, acabou de entrar. Isa, acabou de entrar, amanhã, boa né? noite. Boa noite, Isa. Então, assim, sempre foi difícil produzir quadrilha, independente da situação. Nós estamos passando por um ano atípico, nós estamos passando por situações atípicas, né? E aí o que acontece? É muito complexo a gente falar sobre essa construção depois de um pós-pandemia como esse, né? Onde os investimentos eles estão cada vez mais centrados para a saúde,
onde as políticas públicas estão cada vez mais voltadas para a ideia da vida, né, da preservação da vida, mas isso não nos impede de mais uma vez superar tudo isso e fazer um São João lindo, maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas, como nós já fizemos em outrora, né? Lembro-me das dificuldades e isso me anima porque, de certa forma, traz valor para tudo aquilo que é construído. Uhum. Não é que quem tenha investimentos altos, não respeite tudo aquilo que está fazendo. Muito pelo contrário. Elas dão sangue para representar aquilo que elas estão investindo. Mas o São João do Crato ele sempre foi muito marcado por dificuldades. Sempre. Uhum. E principalmente pela falta de políticas públicas que incentivassem esse processo. Mas sempre foi marcado também por um tempo de muita criatividade. Nós sempre fizemos muito bom com o pouco que temos. Né? Exatamente. E aí, quando eu falo dessa ideia de cada um leva uma coisa de casa, quem faz São João do Crato sabe disso. Né? Isa tá aí, os meninos estão aí. Faltou maquiagem, eu tenho uma. Tem aqui, tem laque, tem um restinho aqui. Né? Minha meia rasgou, eu tenho duas. Né? Ou seja, sempre foi uma participação comunitária. Né? Sempre foi um coletivo na construção de um ideal. Então, para 2021, eu não vejo nada de diferente. Eu vejo um ano com muitas dificuldades, assim como todos os outros, mas que nós podemos, através desses diálogos, inclusive, abrir essa discussão do que é, de fato, necessário para retorno dos grupos do Crato. E aí eu falo dos grupos porque hoje nós temos uma pequena parcela que luta diariamente para manter essa representatividade das quadrilhas do Crato. Veja, em um município que nós já tivemos 18 quadrilhas em uma noite, hoje creio que nós temos 2 ou 3 quadrilhas que disputam o festival, mas que nós temos outro leque de quadrilhas nos bairros, nas comunidades, que mantém viva a tradição de fazer quadrilha pelo amor. E aí, é aquilo que a gente falava outrora. Fica de lado aquela questão da disputa, dos arraiais, e se mantém viva a ideia do amor pelo São João, né? Do amor pela comunidade, de fazer o movimento acontecer. João, a conversa é maravilhosa. A gente poderia passar o ano todo aqui e aproveitar essa pandemia e falar de quadrilha. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Né? Agradecer a participação de todos, principalmente João. Muito obrigado mesmo, de coração. Assim passar essa pandemia, eu vou lhe dar um abraço enorme de gratidão, assim, em nome da Praça do Céu, Secretaria de Esporte e Juventude do Crato, Secult e Crato também. Né, agradecer a todos, aos meus colegas de trabalho, Evânia, meu grande coordenador Flávio Rocha, né, que sem ele nada disso também era possível, ele está aqui me ensinando várias coisas. Gente, muito obrigado, João. 30 segundos. Se vira nos 30. Gratidão pelo convite, parabéns pela sua pesquisa, pela sua iniciativa. Eu espero que, a partir disso, a Secretaria de Cultura do Crato possa enxergar todo mundo que faz e valorizar aquilo que já foi feito. Aos quadrilheiros que estão aqui presentes, o meu abraço de São João, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E o que eu falava outrora em outra live, não vamos deixar a chama se apagar. O mais importante de tudo isso é nós mantermos vivo, através de toda essa batalha, a cultura do São João. Né? Vamos continuar batalhando, enfrentando as dificuldades, mas fazendo um São João com criatividade, um São João por amor, e um São João que serve, para quem assiste, né, serve de chama para acender a sua fogueira de amor pelo São João. Então, muito obrigado pelo convite e a todo mundo que nos assiste, gratidão. Então, beijo a todos, pessoal, viva São João. E lembrando, amanhã teremos mais convidados, então não percam. E aí, compartilhe nas redes sociais e até amanhã. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Tudo de bom. Até mais, Edvan.